I ain't going down, down. If you're going downtown, get you someone new. You put me through hell now, baby, and called it love. So save me your excuse. E aí, Lu, o que vamos fazer hoje? Então, eu tive ontem olhando fotos minhas e eu me amo com cabelo curto. Só que eu tô numa fase de praticidade. E o cabelo curto, o que ele me dá? Dificuldade. O cabelo curto, você tem que estar fazendo a manutenção dele, lavando mais vezes para manter bonito o tempo todo. Então, e como eu ainda não tive cabelo comprido grisalho, estou nessa meta agora de deixar ele crescer e agora só dar uma arrumada, porque eu tô achando ele meio sem jeito, assim, porque já faz bastante tempo que a gente não se encontra, né? Pesado, sem corte, meio cogumelo, sabe? Também, porque eu tenho descuidado bastante também da parte do tratamento. Você Então, faz natação, né? parei. Parei. Fazia natação, mas agora a desculpa não é a natação, é não fazer os cuidados que precisa ser feito. E faz quanto tempo do último corte? Olha, eu acho que já vai fazer um ano. Porque eu cortei aqui. A gente cortou bem curto. Bem curto. Tava mais ou menos no comprimento que tá a tua lateral ali. Então ele tá. Lembra que eu tinha raspado e tava. Olha como é que tá. A parte que tá raspada, aonde que já tá. Super grande. Então. Tá. E você quer definir um tamanho de início de camada? O que você pensou? Não pensei em nada. Não? Eu só te mandei aquela foto de cogumelo e falei, ela se vira. Essa camada da franja aqui mais curta, você acha Lembra que tá bom? Sempre que eu penso na parte mais curta, eu penso no amarrar. Sim. Tipo, que, ela tá sobrandinha aqui, que ela fique, se eu amarrar, ele alcança no amarrado. É só essa preocupação. O resto você pode fazer o que você quiser. E você tá gostando do volume ou mais definição? Tô usando ele tão preso que eu não sei te dizer. Pode entrar. Definição. Repete. Definição. Aí você fica limpa o que precisa ser feito, pensando em tirar o mínimo possível para manter o comprimento. É isso. Então hoje a gente está aqui para cortar cabelo. E para muitas mulheres, inclusive para mim, houve uma grande dificuldade em conseguir cortar o cabelo cacheado, porque quem tem cabelo cacheado já sabe que um erro é fatal. E como a gente não tinha pessoas especializadas em cabelo cacheado até há pouco tempo, as pessoas cometiam muitos erros porque faziam corte de cabelo liso no cabelo cacheado e a gente saía altamente frustrada do salão. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse encerramento de ciclos e a possibilidade que a gente tem em usar o cabelo cacheado da forma como a gente gostar. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo presa, ou com o cabelo preso, ou com o cabelo longo. Ele só fica bonito se ele for longo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre encerramento de ciclos. Vou continuar aqui lavando meu cabelo, a gente conversa no próximo take, ok? Falei que ia voltar de um cenário diferente, mas resolvi conversar mais um pouquinho com você. Eu acho que nesse processo de assumir o cabelo branco, conseguir fazer cortes curtos, porque foi só depois disso que eu consegui, porque eu tive que fazer corte curto para sair da tinta e entrar, e eu vi que era possível, totalmente possível. Então, coisas que a gente fica agarrada por muito tempo e que não é necessário e que talvez não te represente mais. Eu acho que o cabelo está nesse lugar. Às vezes eu vejo pessoas que estão avançando na idade, mas continua lá com aquele corte de adolescente, com aquele corte que representou uma etapa da vida e que não está fazendo sentido mais, mas fica preso naquele lugar, tanto com o seu cabelo como com a sua estética, com a sua roupa, e talvez olhando para um passado que não está fazendo mais nenhum sentido, que não está mais sendo representativo para a sua vida. Então, eu acredito muito
que o cabelo ele é a porta para você poder fazer essa entrada de você conseguir se representar através do seu cabelo. É tanto que para nós mulheres é muito representativo que quando ou entra num relacionamento e principalmente quando sai de um relacionamento, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela muda o cabelo. Ou ela faz uma tintura, uma cor diferente, ou ela corta esse cabelo mais curto, ela começa a buscar a sua própria identidade, ela começa a procurar a sua própria representação. Então o cabelo ele está muito nesse lugar. E para mim não foi diferente também. Eu também fiquei presa muito tempo entendendo que o cabelo grisalho ou o cabelo cacheado só era bonito se fosse longo. Nunca me via de cabelo curto de maneira nenhuma. O que me deu essa entrada dessa porta não foi um divórcio, mas foi assumir o meu cabelo grisalho. Então estamos aqui, agora terminando aqui a lavagem do cabelo para a gente continuar essa conversa, ok? Falando sobre expectativa, quando nós vamos fazer alguma mudança, seja ela visível, principalmente quando ela é visível ao olhar do outro, nós geramos expectativas tanto em nós como em quem vai nos perceber como pessoa, como cidadão, na sua convivência. E é difícil as pessoas não interferirem quando você faz alguma coisa, principalmente se você vai fazer uma mudança muito radical. Exemplo, vou falar aqui um exemplo de uma amiga minha que pintava o cabelo de vermelho, passou 45 dias porque ela queria assumir o cabelo branco, mas não queria estar bicolor. Então, ela, com 45 dias, ela foi e raspou a cabeça. É lógico que isso vai gerar comentários. Não tem como alguém que a conhece, até comentários como, nossa, eu nem a reconheci. Porque há uma mudança não só no visual, há uma mudança também na sua identidade. Há uma mudança de como você se percebe e como os outros vão perceber você. Ana, quer comentar um pouquinho sobre essa coisa da expectativa, tanto da gente, de quem senta aqui na sua cadeira e da pessoa que está conversando, que está cortando o cabelo? Como que gera aqui para você? Muitas das vezes a preocupação do cliente é como o outro vai ver o resultado, né? Eu costumo sempre dizer para ela, você precisa estar muito bem firmada naquilo que você quer, porque vai ter um grupo de pessoas que não vai gostar e vai ter um grupo de pessoas que vai amar. Então a nossa percepção dessa beleza, dessa mudança, tem que fazer sentido para nós primeiro. Exatamente. Não dá pra gente mudar pensando em como os outros vão receber. A não ser que faça parte de uma profissão, alguma coisa que é preciso você pensar, né, no visual que você quer ter para entregar aquele trabalho, apresentar aquela firma para a empresa. Mas tirando isso, é muito importante assim, eu desejo mudar, eu quero me ver dessa forma, independente do que os outros vão achar. E existe também a frustração que a pessoa chega, ela cria uma expectativa, coloca aqui, senta, fala para você o que quer, mas quando termina o corte, a reação dela é tipo, o que eu fui fazer? E a culpa, normalmente, eu não vou colocar a culpa em mim, eu vou colocar a culpa em você. Você não fez, você não entendeu o que eu pedi. Acontece muito isso? Olha, aqui é muito raro acontecer isso, na verdade. Porque para eu entregar um trabalho, eu tenho que sentir que o cliente está pronta para essa mudança. Então a gente conversa muito antes de chegar. E você percebe. Normalmente no nosso primeiro encontro, a gente não faz uma transformação radical, por exemplo. A não ser que eu perceba que a cliente está muito segura dessa transformação. Não, eu estou muito segura que eu quero trazer referência a isso aqui, eu estou pensando já faz um ano sobre isso. Mas se eu sentir que ela está um pouco indecisa, eu vou procurar oferecer para ela algo mais confortável. Algo que a gente vá transitando para essa grande transformação, mas que a gente possa fazer um caminho de preparação primeiro. Vamos fazer isso aqui? Né? É mais seguro agora? Até você se sentir realmente pronta para isso. Para a gente não ter esse tipo de surpresa, que daí no final, não era isso que eu esperava. Porque você cria com uma expectativa, traz uma referência que não está na textura do seu cabelo. Imagina e tomou aquela decisão no rompante, porque estou saindo de um divórcio, eu preciso mudar. Também. E isso chega. Também é outro. Né, menstrual, isso eu já não sabia. Conta. Nossa, Da menopausa eu também não sabia, mas do divórcio eu sabia. Hormonal, olha. Né? Então, assim, tudo isso tem que levar em consideração. Eu quero fazer uma transformação radical. Tá, então, que momento você está da vida? Tô
indo para um novo trabalho, eu tô mudando, né, sei lá, eu tô Mudando de cidade. casando, tô divorciando. Tudo isso a gente precisa pensar. Ou tô passando por um luto. Então, tudo isso a gente tem que analisar, porque transformar o cabelo está muito ligado com o que a gente está sentindo naquele momento. Então, é muita mudança envolvida, não é só cortar o cabelo. Então, eu sempre, antes de um corte, eu sempre converso muito, quando é uma grande transformação, muito mais ainda, sabe? Ah, por que disso? Faz sentido para você isso agora? Você vai lidar... Ah, eu quero cortar super curto. Você pensou que o curto tem que finalizar todos os dias? Então, eu coloco para ela esses parâmetros, né? O pós, né, o a favor e o contra. Então, a gente sempre tem que analisar tudo que é bom e tudo que pode ser negativo também. Porque com uma mudança, vem também seus desafios, né? Vou cortar super curto, tá. Tem que finalizar todos os dias, tem que estilizar. O corte tem que ser com mais frequência. Essa conversa que a Ana está colocando aqui é uma conversa que nós vivemos, porque eu estou com a Ana desde 2016. Nossa. Quando eu vim do Rio para cá, aí eu comecei com ela, 2016. E nesse momento, eu passava pela minha cabeça parar de pintar o cabelo, ou não ter o cabelo longo. Eu cheguei aqui, eu tinha o cabelo praticamente no meio das costas, cacheado, e usava esse comprimento de cabelo. Eu repicava ali, mas o comprimento não mudava praticamente nada por praticamente a minha vida. Principalmente depois que eu criei uma identidade. E a gente passou por esse processo mesmo. Primeiro o processo continuava no longo enquanto eu pintava. Quando eu resolvi parar de colorir, aí houve, vai ter que cortar. E não foi assim, eu não consegui fazer como a minha amiga. Eu vou passar 45 dias e vou passar a máquina aqui. Não, a gente foi subindo o corte, a gente cortou mais ou menos na altura do ombro, depois a gente cortou um corte Chanel, para daí chegar no terceiro corte, que foi quando a gente foi em 2019, que foi a primeira vez que eu tive um cabelo curto. Também cortado por ela. Vou colocar aqui, deixar aqui, Gabriel, uma fotinha aqui de quando a gente fez esse corte. Foi a primeira vez que eu me vi de cabelo curto. Certo também que havia necessidade, eu queria muito tirar, o meu objetivo naquele momento ali, era muito tirar a tinta que estava no meu cabelo e não necessariamente me ver de cabelo curto. Então, estar de cabelo curto foi um aprendizado. E aí, aonde que eu fui também entendendo a minha representação como mulher, como pessoa, como uma mulher grisalha, uma mulher cinquentenária, estando ali com um visual totalmente diferente. Então, a segurança ela foi sendo trabalhada, porque eu vim aqui, conversava com a Ana todas as vezes, e a gente foi fazendo isso gradativamente até eu chegar nesse ponto. Você lembra a primeira vez que você comentou sobre estar cansada de fazer coloração? Lembro. Porque eu via você, porque naquele tempo você não tinha fixado no azul ainda. Você estava trabalhando cores. Então, eu via você, toda vez que eu vinha aqui, você estava numa cor, num comprimento de cabelo, e eu olhava aqui e falava, nossa, como eu queria ter essa coragem desse desapego, principalmente quando eu olhava para você em relação ao corte. Porque a cor, para mim, já não fazia mais sentido continuar ali colorindo. Mas em relação ao corte, eu te olhava e falava assim, como eu queria ter. E você contava que tinha uma história muito parecida com a minha, que teve cabelo comprido, que erraram no corte do seu cabelo, e aquele sofrimento, porque o cabelo cacheado não cresce de uma hora para outra, e a gente não consegue usufruir daquele cabelo naquele momento que foi feito sem a gente estar preparado. A gente só fica pensando quando ele vai crescer, qual é o comprimento que ele vai ter. Sim. Então, você foi uma inspiração em relação ao teu cabelo curto também. É muito bacana a gente se encontrar dentro de uma representatividade. E o que eu aprendi de melhor em relação ao cabelo, que a gente fica tanto tempo preso ou não usufruindo, cabelo cresce. Cabelo cresce. E eu demorei tantos anos para entender isso, para aprender isso, cabelo cresce. Eu estou com uma amiga no meu trabalho que ela criou uma expectativa sobre o corte, pediu aquele comprimento, mas quando o corte aconteceu, ela não estava pronta para esse corte. Então, ela está vivendo no futuro, ela não está aproveitando o corte curto de maneira nenhuma, ela não explora esse corte. O que ela está fazendo? No meu tempo, o que a gente fazia? 1050 ramonas, grampos no cabelo, preso, esperando ele crescer.
o que ela está fazendo numa versão mais atualizada? Usando trança raiz. Usa trança, prende todo o cabelo, porque trança vai tracionar a raiz e vai fazer o meu cabelo crescer. E não está vivendo esse momento que ela poderia estar usufruindo. Mas adianta eu falar, você falar? Não adianta, porque isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar internamente. Se olhar, tá isso daqui. O que eu vou fazer com isso e como eu posso tirar maior proveito disso? E quando a gente pensa ou faz mudanças, a gente está fazendo conexão ou conexões com a impermanência. Tudo muda e está tudo bem. Claro que eu estou falando aqui de algo externo que está acontecendo, que é um corte de cabelo. Mas também pode ser um pensamento que você tinha, uma crença que você tinha e que hoje já não faz mais sentido. Mas para se eu voltar atrás agora, se eu falar que isso não é legal, ou passar a acreditar alguma coisa que eu não acreditava, ou mudar de ideia, ou mudar de posicionamento, tá tudo bem. A impermanência, ela faz parte da vida. Assim como eu aprendi que cabelo cresce, uma coisa tão simples, uma coisa tão banal que qualquer pessoa poderia entender, mas o que eu só fui entendendo na minha vivência, tá tudo bem, pode mudar. Se você cortou o cabelo e não gostou, ele vai crescer, mas aproveita o caminho. Enquanto ele vai crescendo, vai vendo o que você consegue fazer de bacana e às vezes se entendendo com aquele visual te representando de forma mais significativa. Ana, quando que você entendeu que você pararia no cabelo azul? Nossa, que pergunta. Porque eu chegava aqui, tava rosa, tava loiro, tava amarelo. E parou no azul. Qual foi a ligação do parar no azul? Nossa, eu não sei responder. Porque tem bastante tempo. Menina, deixa eu pensar. Não. Aonde foi o start, né? Uhum. É porque eu vinha de um laranja, de uma cor oposta. Isso. Eu falei, meu Deus, você vai fazer isso. Que momento foi? E também teve uma coisa que você deixou o cabelo crescer e depois teve dificuldade de cortar curto de novo. Deixa eu pensar aqui. A parte do azul, onde foi deu start. Eu fiquei muitos anos com o ruivo. Eu acho que foi bem no período onde eu... Não sei se tem alguma associação, mas foi bem o período onde eu estive com depressão. Olha. E aí, quando eu saí no processo de sair da depressão, eu fui transitando para o azul. Mas eu também lembro, não sei se foi casual, se foi junto ou não, que você tinha deixado o cabelo crescer, ele estava bem longo, e você falava assim, Lu, eu tô com dificuldade agora, porque eu me apeguei novamente ao longo. Esse foi outro tempo. Isso, teve esse momento que eu passei pela transição capilar, daí tive aquele corte, né, onde sofri uma super decepção, que foi o que me levou a virar cabeleireira. Sim. Né, fui fazer o curso para cortar o meu cabelo e toda aquela história. E aí comecei a deixar crescer meu cabelo, aí o professor na época cortou meu cabelo, também não gostei, gerou um pânico, assim, eu vim desesperada para casa, porque todo aquele crescimento, né, da transição, aquele cabelo pós-química, lindo, foi cortado de maneira errada, então também foi um choque, eu estava bem apegada naquela época. Mas depois trabalhei o desapego. Só que o desapego é uma coisa que tem que ser constante. Sim. Porque por diversos momentos eu me vi apegada novamente ao cabelo. E aí foi bem isso que aconteceu. Aí eu comecei a deixar crescer, começou a ficar bonito. E eu comecei a não me sentir bem se meu cabelo não estivesse, tipo, lindo como eu gostaria. E aí eu tive um período da cirurgia, onde eu tive muita queda, muitas coisas. E eu comecei a me sentir muito triste por conta disso, né? E perceber o quanto eu estava muito apegada à forma comprida daquele cabelo. Então eu falei, não, eu preciso desapegar disso porque não tá bonito, né? Mas de certa forma eu não conseguia cortar. Então eu tive que dar uma forçada. Eu lembro bem dessa transição e isso é uma coisa que eu estou com medo agora. Porque como eu estou com o cabelo grisalho e é a primeira vez que eu estou deixando crescer, voltar praticamente no comprimento que ele tinha antes de eu parar de pintar o cabelo, o medo de ficar presa lá. Só que para esse corte eu senti, corto ou não corto, curto. Eu queria cortar curto de novo. Mas aí estou
na questão da praticidade. Cabelo comprido, cacheado, para mim ele é mais prático. Não lavou, nananá, faz um coque, põe um adereço, um brinco, você está bem vestido, mesmo que o cabelo não esteja lavado e finalizado e tudo em dia. Que o cabelo curto, no cabelo cacheado, ele já traz isso. Ele tem uma manutenção muito mais rigorosa. Praticamente dia sim, dia não, você precisa estar lavando e finalizando o cabelo. E eu não estou nesse time. É tanto que eu comecei aqui no começo do vídeo, eu não sei se você chegou a pegar, mas eu estou numa fase bem relaxada em relação aos cuidados e tratamento com o cabelo. Então, talvez o cabelo comprido fique mais fácil para fazer isso. Naquele tempo, você tinha muita segurança. Muita. Porque primeiro, eu não te conhecia, porque eu cheguei por uma indicação, aí você puxava o cabelo aqui, eu ficava lá com o olho bem assim, olhando, né? Preso, mas você tá cortando o que eu pedi? Você tá deixando, você tá cortando 2 dedos mesmo? E eu acho que isso fez muita diferença pra gente se fidelizar como cliente cabeleireira. Esse tempo da paciência da nossa conversa. Tanto você comigo, eu com você, de a gente respeitar isso, né? Isso. E eu lembro que eu falava assim, Lu, vou cortar só aqui. Eu te mostrava. Né? E você via, não, puxava beleza, o cabelo pra pode frente, cortar, assim. Ana. Pra entender o quanto o apego era, o medo de... Mas aí, com isso, você foi perdendo, você foi criando segurança. Foi. E foi entendendo, né? Que dava certo os cortes, que não ia ficar feio, que tudo bem, que cresce, que ficava melhor. Ainda não tinha entendido muito bem que o cabelo cresce, não, porque não tinha saído comprido. Eu nem percebia, mas depois... Eu acho que entender do cabelo cresce foi quando eu fiz o Big Shop. Que eu saí daqui com o cabelo na orelha. Saia, foi... Agora eu quero assumir meu grisalho. E engraçado foi legal. Quando você fez esse corte, você falava, Lu, é isso mesmo? Ela segurava a tesoura na ponta ali, aí, até ela cortar a parte de trás, porque a parte de trás ficou acho que 3 dedos de comprimento. E depois de continuar cortando, e foi legal. E eu saí feliz. Sim, não, cada corte Era uma preparação, né? Porque eu tinha que me desapegar daquele cabelo colorido. Sim. Não tinha mais. Ou eu queria o cabelo branco, eu queria o cabelo sem tinta. Aí eu lembro, Ana, eu vou pro cabelo grisalho e eu quero brincar com o meu cabelo desde aqui até chegar aqui. Né? Vários cortes. Vários cortes. Acho que a gente fez uns 3 cortes até eu chegar nesse dia. A gente brincou bastante. Mas sabe que eu tenho um certo arrependimento, assim? Porque eu tinha idealizado vários cortes que já começaria num curto, mais assimétrico, que nem você gosta. E eu não tive coragem. E hoje eu queria ter vivido isso, entendeu? Que hoje eu já tenho mais dificuldade. Eu acho que o corte mais radical que eu fiz foi raspar a lateral, né? Que eu fiquei, acho que 1 ano, 2 anos com a lateral raspada. Verdade. Gostei bastante. E depois cresceu, olha aí. Quem disse que eu raspei a cabeça? E você se descobriu uma pessoa diferente? Muito. Depois que você começou a cortar o cabelo, a assumir primeiro cacho, depois assumir grisalho, tudo isso. Eu acho que eu tenho uma vivência de peso, assim, de muito peso. E eu acho que essa descoberta do parar de colorir, de cortar o cabelo, ele foi me trazendo uma certa leveza. Porque eu chegar aqui, sentar na sua cadeira e ficar olhando no seu trabalho, e medindo, controlando, é uma forma de controle e é um peso. Sim, é um medo. É um medo que você sai doída da cadeira, que é para ser uma intensa, para ser uma vivência, que é para ser bacana, e você acaba transformando aquilo numa coisa ruim. Então eu acredito assim muito não sou uma pessoa leve, porque eu continuo trazendo aquela criança, aquela adolescente dentro de mim. Isso não tem como mudar. É claro que eu ressignifiquei algumas coisas, mas eu continuo... Eu me sinto hoje, chegando aos 50 anos, bem mais leve do que quando eu tinha 20 anos. Eu tinha não estou dizendo o peso da vida. Eu colocava aquilo como muito mais... sério do que deveria ser. Acho que a gente também é um pouco mais insegura. Né, em relação à beleza, em relação a, se eu cortar dessa forma, como eu falei lá, né? Como que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. E com o tempo, a maturidade, ela vai fazendo você não ficar tão preocupada com o que os outros pensam. Não. Isso é realmente uma libertação. E você vai conseguindo ter vivência de outras versões suas, de outras
versões e possibilidades que você pode ter. E claro que quando a gente fala do cabelo branco, não tem como você não pensar na questão do envelhecimento. Porque é uma frase, né? Cabelo branco envelhece. E foi uma coisa que foi totalmente diferente em relação ao envelhecimento. Eu me sinto muito mais jovem hoje do que quando eu sentei aqui na sua cadeira em 2016. Né? São praticamente 11 anos. Então, eu me sinto hoje mais jovem do que aquele dia que eu sentei aqui com o cabelo colorido, praticamente batendo na bunda. Então, eu estou percebendo e vivendo o meu envelhecimento totalmente diferente das expectativas que eu tinha e de como eu olhava o envelhecer nos outros. Eu não sei se, pelo fato de eu estar vivendo esse envelhecimento, estar observando esse envelhecimento, isso me traga um lugar diferente, uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que o assumir o cabelo branco, ele me acelerou aí 10, 15 anos para perceber o meu envelhecimento como uma forma legal. Estou envelhecendo, posso continuar fazendo isso, posso continuar fazendo aquilo, eu posso continuar brincando com a minha roupa, eu posso continuar brincando com o meu cabelo, eu posso continuar brincando com a maquiagem, coisa que eu achava que, tipo, não, cheguei em tal idade, acabou. Aí a gente vai entrar aqui em coisas com mais tabu em relação a relacionamentos, a sexo, a forma a sair, a ter uma vida social. E eu vejo que é muito mais gostoso hoje do que eu imaginava como que seria. Você consegue perceber isso também, você, Ana? Você está nos 30 e pouco? Estou com 37. Está pensando já? Porque para mim foi um pouco parar para fazer assim, o que eu já fiz, o que eu não fiz, quando eu estava chegando próximo aos 40. Foi muito mais um momento de reflexão do que agora que eu estou chegando nos 50. Eu me senti um pouco perdida, assim, sabe? Eu acho que eu estou nessa transição, né? Então, você tá se avaliando? Estou sentindo as preocupações com coisas que antes não me preocupava e também o desapego com coisas que antes me preocupavam. Então, tem algumas coisas que estão invertendo. Então, eu acho que eu tenho analisado o que eu vou pegar, o que é importante para me preocupar, que é uma questão da saúde, para envelhecimento com qualidade. E tem coisas que eu não quero me pegar tanto, com essa questão muito da questão estética mesmo exagerada. Assim. Eu falo que eu quero ter a idade que eu tenho. Eu não quero parecer mais jovem, mas também não quero parecer mais velha. Eu acho que isso é uma coisa que eu fico assim, não, tem 37, você tem 37. Ok, eu tenho 37. Tá tudo bem, se eu tiver 50, você tem 50. Ótimo, eu tenho 50. Eu não preciso ter 40. Eu estou com 50. Então, eu acho que viver cada idade na sua fase é bem importante. A gente entender que a gente está naquela idade. Sim. E não precisa você tentar fugir dessa idade. Porque eu acredito que a gente tem que viver com orgulho de ter chegado até essa idade, da forma que chegou, com tudo que conquistou. Então, não precisa se envergonhar de falar, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Sabe? Eu não cheguei lá ainda. Mas hoje eu não tenho vergonha de falar que eu tenho 37 anos. Mas é porque você é nova ainda. Não, mas se eu for comparar com 20, eu não sou mais. E essa fronteira de chegar próximo aos 40, né? Sim. Eu lembro que quando eu estava próximo aos 40, eu estava na universidade fazendo doutorado. E convivendo com muitas pessoas, eu era a mais velha do departamento, tirando os professores, mas entre os alunos eu era a mais velha. E eu usava roupas diferentes, como eu faço hoje. Eu comecei a pesar se eu poderia continuar usando aquelas roupas, né? No teu caso, eu vou continuar podendo usar esse corte, o cabelo azul, né? Aos 60, né? E isso vai sendo um ponto de representatividade, não precisa mudar. Mas eu tive esse start, conversei com os jovens, o que eles achavam. Nossa, mas eu tô... A minha preocupação, tá querendo pagar de mocinha tendo 40, sabe? E é uma preocupação que elas mesmas falam, não, continua se vestindo dessa forma, que é legal, a gente gosta, acha divertido. E foi aonde eu fui criando... Segurança, isso mesmo, segurança. E é o que eu costumo dizer, sempre vai ter um grupo de pessoas que vai falar, nossa, nada a ver. Mas vai ter outro grupo que, nossa, tudo a ver, inspirador. Então, é muito como você se sente. Eu, provavelmente, hoje penso que serei uma senhora de cabelo azul.
Eu também Algumas pessoas acho. vão achar ridículo. Eu não sei, porque vai acompanhando você. Você é. não teve um cabelão na cintura até os 55 e chegou aos 56 de cabelo azul. A gente vai criando a nossa representação Sim. enquanto a gente está vivendo. E eu sou muito contente e grata a Deus, assim, porque também a minha profissão, né, permite eu ter cabelo colorido até quando infinitamente, né? Até quando eu tiver afim. Trabalhar com a parte mais artística e tudo mais. Mas eu acredito que sempre vou ser bem assim, esse visual mais criativo. Eu gosto, eu acho que eu sempre trabalho com arte e criatividade, né? Faz parte já da minha identidade. Não tem como eu anular. Eu não me vejo hoje, por exemplo, andando, acho maravilhoso, mas eu não me vejo hoje andando de um estilo muito formal. Parece que não sou eu ainda. Pode ser que um dia eu queira estar assim, né? Mas hoje não. É legal, né? Eu pensei em 2 exemplos enquanto você falava, que é porque eu estou ao próximo aos 50 anos querendo aprender a andar de patins. Vê se é uma coisa de uma pessoa de 50 anos tentando fazer. Mas, se eu conseguir superar o medo, porque eu tenho muito medo, talvez eu aprenda a andar de patins. Mas eu estava vendo lá uma pessoa de 65 anos fazendo piruetas e levanta a perna e anda de costas. E para ele era super natural, mas por quê? Ele não está aprendendo aos 64 anos a andar de patins. Ele disse, eu faço isso desde os 14 anos. E é mais ou menos disso que a gente está falando, né? A gente está vivendo isso desde uma certa idade, então vai se tornar natural. Vem sendo construído já, né? E daí eu lembrei de outra coisa também, de uma pessoa que trabalha comigo, que já é uma senhora, bem senhora, e que disse que era como você, pintou o cabelo de todas as cores possíveis e hoje ela é básica. Olha aí. Hoje, no cabelo, porque no visual ela continua ainda desafiando as fronteiras. Mas no cabelo ela falou, cansei de pintar. Só que daí ela falou que ela tinha o cabelo comprido, ela foi pro curto e parou de pintar. Uau. E pode ser que isso aconteça comigo. Porque, tipo, eu cansei. Dela acho que era rosa, ela permaneceu muito tempo no rosa. Uma das coisas que eu tenho falado nas últimas semanas que eu tô com vontade é cortar bem, deixar só menina, tá me passando essas ideias na cabeça também. Mas aí a cliente cabeleireira com a cabeleireira Ana pergunta, se conversa, né? Será que eu tô pronta? E a cabeleireira fala, será que não? Aquela conversa interna. Sei, que fica aqui desse lado e desse lado. Disponível, mas foi muito bom quando eu fiz esse corte. Então, eu vejo pelas pessoas que passaram por raspar esse cabelo. Nossa, é uma delícia. E todo mundo comenta tanto, eu falei, gente, eu podia ter vivido isso e eu não vivi. É uma delícia você começar de novo, assim, sabe? É uma experiência muito gostosa. Não é fácil, tem que estar muito certa disso. Também para não bater um desespero. Isso que eu fiz. Mas na época que eu criei coragem e era o tempo de fazer, para mim foi algo maravilhoso. Pode ser depois, não sei se agora não. Então, a Gorete também fala muito disso, que foi... E ela tá com o cabelo mais ou menos chegando no comprimento do seu e tá querendo raspar de novo. Olha aí. Tá querendo raspar de novo. You say you want it, so come and get it the hard way. Could be platonic, you gotta know how to move me. It's not ironic, you're taking over my body. Show me you can do it, make me skip a heartbeat. Say you got it nice, let me see that thing. If you play it right, show you what I gon' bring. If you spend the night, better make a girl sing. I'll turn my phone on vibrate, let it ring. Estávamos aqui conversando sobre a coragem de começar ou recomeçar. E essa lindeza ali apareceu com o cabelo na cintura. E olha como está o cabelo dela agora. Olha isso. Sempre há possibilidade de começar, de recomeçar. E sabe qual é o padrão? O seu. Aquele que você olha no espelho e se acolhe, e se abraça, e recebe com carinho. Porque essa é a versão que você tem para devolver o mundo agora. Beijo, até o próximo vídeo. Falando sobre mudanças, olha isso. Estou aqui no meu aquecedor secando o cabelo. Olha, jamais teria essa coragem nessa idade. Hoje eu tenho medo, imagine nessa idade.
Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon. Olha aí, exemplo de recomeçar. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.